queridos alunos do campus Cocal. Aqui é a professora Ariane, a professora de História. Estou aqui para dar continuidade aos nossos estudos da Antiguidade Ocidental. Agora partimos para a Roma Antiga, parte 1. Bons estudos! Só queria lembrar vocês que é importante a leitura do capítulo 5, a formação do Império Romano, página 56 de nosso livro didático. A leitura do capítulo é importante porque apenas ouvir a explicação do professor não é suficiente para a fixação da aprendizagem. Apresento a vocês um mapa mental da primeira parte da História de Roma. Vamos lá. Bom, Roma teria se fundado a partir de duas versões, uma versão mitológica e uma versão histórica. A versão mitológica trata da lenda dos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, que teriam sido amamentados por uma loba e, quando crescidos, um deles fundou a cidade de Roma. A versão histórica diz que Roma se originou a partir de diversos povos latinos, sabinos e gregos. A história da Roma Antiga é dividida em 3 períodos. A fase da monarquia, que vai de 753 a 509 a.C., o período da República, que vai de 509 a 27 a.C., e o período do Império, que vai de 27 a 477 depois de Cristo. Bom, o que podemos destacar da cultura de Roma? Roma, nesse período inicial que tratamos, ela possui uma religião monoteísta, uma religião politeísta. Só apenas no período do Império que vai surgir a religião monoteísta, que é o cristianismo. Esse politeísmo, a crença em vários deuses, terá uma hibridização cultural muito grande com os deuses gregos. Ela também vai legar ao patrimônio ocidental uma arquitetura monumental associada a uma série de obras públicas como arquedutos, o próprio Coliseu, que é bastante conhecido de todos nós. Podemos destacar ainda no âmbito da cultura a literatura com nomes importantes como Virgílio, Horácio e Ovídio. Fica a dica para vocês procurarem que obras esses autores escreveram. Bom, a divisão social de Roma é bastante interessante e demonstra uma estratificação social muito grande. Bom, patrício eram os detentores do poder político, os detentores do poder político estavam associados à terra, quem possuía terra possuía poder político. Os clientes eram homens livres associados aos patrícios, mas que não possuíam terra. Os plebeus eram os não proprietários de terra e dependiam de usufruir das terras dos patrícios com o pagamento, né? Eles eram os sem terras. E os escravos eram praticamente pessoas endividadas, muitas delas plebeus, que não puderam pagar suas dívidas e tiveram que serem escravizados por conta do não pagamento de dívida, ou eram prisioneiros de guerra. Então, ser escravo nesse momento na Roma Antiga tinha essas duas possibilidades, o escravo por dívida ou o escravo de guerra. A economia baseada na agricultura, por isso uma importância tão grande dos patrícios, eles são aqueles que possuem a terra, os plebeus são aqueles que cultivam, mas não têm a terra. Então, eles precisam se submeter à autoridade patrícia. E eles não têm os mesmos direitos, né? Eles não são considerados cidadãos. Por isso a economia é tão importante a terra, porque
a base da economia é agrícola, e também eles praticavam o comércio, baseado na troca de produtos e na exportação. Teremos também como importante característica da Roma Antiga o direito, né? É importantíssimo. Lá, as principais definições que ainda hoje no mundo ocidental são praticadas: o direito natural, o direito naturalis, o gentílio, que é o aplicado a qualquer pessoa, e o direito civil, que na época era aplicado aos romanos. Então, existia essa categorização das formas da lei. Bom, gente, vamos organizar um pouco nossa semana de estudo? O estudante, ele só é estudante se ele tiver o seu momento solitário para organizar as ideias. Não adianta estudar apenas e achar que aprendeu ouvindo aulas. É necessário movimentar todos os sentidos. Lembram? Escrever, ler e ouvir. Então, eu peço a vocês que respondam a atividade do livro, leiam o capítulo 5 e respondam a atividade do Google Formulário. É importante que a atividade seja feita para dar um feedback para nós, professores, para termos ciência de que vocês estão acompanhando e como a gente pode mudar e intervir em nossa rotina de estudos. Peço que anotem as dúvidas, comentário para o nosso encontro ao vivo no Google Meet. Ou aquele aluno que não pode participar, mande sua dúvida pelo WhatsApp, pelo chat da sala virtual. Não fique calado. Essa semana eu indico todo o nosso conteúdo em forma de desenho, graças a esses 2 vídeos que eu indico a vocês. O canal no YouTube História ao Quadrado, e os links estão também lá na sala virtual. Obrigada, boa semana a todos!